Expresso Cast. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu Expresso Cast, o podcast com notícias, prestação de serviço que conquistou a região. Na edição de hoje vamos falar sobre o programa lançado pelo governo de Minas, que pretende dar oportunidade de empregos a mineiros em extrema pobreza. Vamos falar também da medida provisória 1045, que instituiu o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Quer mais? Tem mais! A partir de agora, no oferecimento de Sorveteria da Praça, Laboratório São Francisco e Cicobi Cred Inter. Promoção Cicobi, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? YouTuber, investidor, agricultor, investidor, professor, investidor? No Cicobi, todo mundo pode ser investidor. No Cicobi, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Cicobi, faça parte. Começamos hoje com a repórter Sônia Neri, direto da Agência Minas, falando sobre o programa Recomeçar. O governador Romeu Zema e a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, lançaram o projeto Recomeço, que tem o objetivo de dar oportunidade de emprego aos mineiros em situação de extrema pobreza agravada pela pandemia da Covid-19. O projeto pretende aumentar a possibilidade desse público conseguir trabalho por meio da articulação entre órgãos dos governos federal, estadual, municipal, setores produtivos, organizações não governamentais e entidades. Durante o lançamento, o governador Romeu Zema destacou que desde o início da pandemia, o Estado vem adotando medidas para preservar vidas e também empregos. O projeto piloto do programa teve início em março deste ano em Ibiaí, no norte de Minas, com a Copasa. A empresa contratou mais de 30 pessoas para a obra de uma das adutoras do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros, o Sistema São Francisco. Da Agência Minas, Sônia Neri. Mais que uma sorveteria, a Sorveteria da Praça é um lugar para encontros, reencontros e um bom bate-papo. Pratos exclusivos, produtos de qualidade, ambiente super gostoso. Atendimento também pelo delivery a semana toda. WhatsApp 3555-1369. Sorveteria da Praça, no melhor lugar da cidade. Praça Dona Sinhá, 225, centro de Guaranésia. Um espaço pensado com todo carinho para atender você e sua família. A medida provisória 1045 de 2021 retoma medidas adotadas pelo governo em 2020 para combater os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia. Em nota, o governo afirmou que o objetivo da retomada do programa é garantir a preservação de empregos e a continuidade das atividades empresariais para atenuar o impacto econômico das medidas de isolamento. Mas e na prática? Como vai funcionar? O assunto é extenso e com certeza não caberia no formato do podcast que apresentamos, mas gentilmente a advogada doutora Luciana Antunes topou fazer um resumo destas medidas para todos nós. Seja bem-vindo, doutora Luciana Antunes. Olá, Antônio Cláudio. Eu vou fazer um resumo sobre a MP 1045, a medida provisória 1045 de 27 de abril de 2021. Essa medida provisória, ela institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e ela dispõe sobre as medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19 no âmbito das relações de trabalho. Esta MP 1045, ela tem 3 objetivos: a preservação do emprego, a sustentabilidade do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências econômicas decorrentes da pandemia do Covid-19. A MP 1045, ela trouxe a possibilidade de reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e de salário e também trouxe a possibilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho. Nessas duas hipóteses, terá ali uma complementação pelo benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Vamos começar pela redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Essa redução, ela pode acontecer ali na empresa de forma setorial, departamental, parcial ou então na totalidade dos postos de trabalho.
A redução da jornada, ela vai poder ocorrer em 25%, 50% ou 70%. É importante destacar que, havendo essa redução proporcional da jornada de trabalho, o empregador, ele vai pagar o valor ali proporcional àquele trabalho realizado pelo empregado. E o restante, essa complementação, ela vai ser feita pelo governo, através do Ministério da Economia. Porém, esse pagamento não vai ocorrer com base na remuneração do empregado, mas sim no valor que aquele empregado receberia se ele estivesse habilitado no seguro-desemprego. Lembrando que o seguro-desemprego tem um teto, o valor mínimo, que é o salário mínimo de R$ 1.100, e o valor máximo, R$ 1.911,84. Este ponto é bem importante ser frisado. A complementação vai ser feita pelo governo, mas essa complementação é nos termos das regras do seguro-desemprego. É aquilo que o empregado receberia se ele estivesse recebendo o desemprego, o seguro-desemprego, e não o valor que ele recebia na prática. Exceto se for o salário mínimo, né? Se o empregado receber o salário mínimo, que agora está em 1.100, ele não vai ter nenhuma diferença salarial. Uma outra possibilidade que a MP 1045 trouxe foi sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essa suspensão também vai poder ocorrer de uma forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. A suspensão pode ocorrer por meio de convenção coletiva de trabalho, que é o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, por meio de um acordo coletivo de trabalho, que é a empresa e o sindicato dos empregados, ou por meio de um acordo individual. Se for um acordo individual, deverá ser escrito e o empregador precisa enviar essa proposta para o empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias. Durante a suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado, ele vai fazer jus, ele terá direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos empregados. Durante essa suspensão, é autorizado que o empregado contribua para o INSS na qualidade de segurado facultativo. Então, durante a suspensão, também tem um ponto interessante a ser lembrado. Se o contrato está suspenso temporariamente, o governo, em regra, arcaria com esse pagamento, observando ali as regras do seguro-desemprego. Tem, porém, uma exceção. Se no ano calendário de 2019 a empresa ela teve uma receita bruta superior a R$ 4.800.000, ainda que tenha uma suspensão temporária do contrato de trabalho, a empresa vai arcar com 30% da remuneração e o restante, no caso 70%, será realmente pago pelo governo. Tanto no caso da redução da jornada de trabalho, como a suspensão temporária do contrato, vai ser feito ali essa complementação por meio do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. É importante destacar que terá direito a esse benefício independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, independentemente do tempo de vínculo empregatício e independentemente do número de salário recebido. Por outro lado, não terá direito a esse benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda se o empregado estiver exercendo um mandato eletivo, se o empregado estiver no gozo de um benefício de prestação continuada. Não terá direito o empregado que estiver no seguro-desemprego. Não terá direito a esse benefício o empregado que estiver recebendo um benefício de qualificação profissional. E também não terá direito o empregado que tiver um trabalho intermitente. Uma questão interessante desse benefício é que há uma estabilidade. Durante aquela suspensão temporária ou redução proporcional da jornada, o empregado não pode ser dispensado. Terminou aquele prazo, quando voltar à normalidade, pelo mesmo período que o contrato ficou reduzido ou suspenso, ele vai ter uma estabilidade também, pelo mesmo prazo. E a gestante? Bom, se o empregada for gestante, ela poderá perfeitamente acumular a estabilidade gestante com essa garantia provisória no emprego trazida pela MP 1045. Porém, a exceção, que não vai ter essa garantia e nem esse acúmulo, se a empregada ou o empregado pedir demissão, se o empregado tiver um distrato ou se o empregado for dispensado por justa causa. Nessas 3 hipóteses, não há que se falar em garantia do emprego. A MP também se aplica ao empregado doméstico,
A MP é uma situação bastante interessante a respeito do aviso prévio. Se estiver cumprindo o aviso prévio e no meio desse aviso prévio pode cancelar e aplicar as regras da MP 1045, sim. Isso está expresso e é plenamente possível. Já finalizando, trazer algumas disposições gerais dessa MP 1045. A comunicação ao Ministério da Economia vai ser por meio exclusivamente digital, isso é bem interessante. Um outro ponto, se o empregado tiver mais de um vínculo formal de emprego, ele vai poder acumular esse benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda em cada vínculo. O prazo dessa medida provisória é inicialmente 120 dias, podendo ser prorrogado se houver ali uma autorização pelo Poder Executivo mediante uma disponibilidade orçamentária. São muitos os pontos abordados pela medida provisória, mas esse foi um resumo que trouxe. Espero que tenha gostado e ficado esclarecido. Qualquer dúvida, à disposição. Lembrando que a doutora Luciana todos os dias está com vídeos na página do Expresso no Facebook e também no Instagram, e no momento seus vídeos estão justamente falando sobre essa medida provisória. Então vá até a fanpage do Expresso ou siga nosso Instagram ou ainda se inscreva no canal do YouTube da doutora Luciana para receber diariamente estes vídeos. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Fim de semana foi de muito sufoco novamente com um incêndio que aconteceu no Jardim Itália, em Guaranésia. A Defesa Civil precisou acionar os bombeiros para conseguir controlar as chamas. De acordo com moradores do bairro, o fogo teve início após a explosão de um transformador. A título de informação, vamos acompanhar as orientações do Sargento Ribeiro sobre as queimadas que acontecem em grande escala neste período do ano. Alguns cuidados básicos podem ser adquiridos pelos proprietários de lote vagos, por exemplo, na área urbana, como a limpeza do terreno, rebaixamento da vegetação, evitar que se faça acúmulo de lixo nos locais, desses terrenos que estão vagos sem construção, e manter sempre a propriedade próxima às residências com uma faixa de pelo menos 1 metro a 1,5 metro próximo ao muro limpa, para evitar que esse incêndio, se caso venha a pegar, chegue ao muro e provoque danos ao imóvel. E o abraço de hoje vai para minha amiga Denise Rita e para minha querida amiga Vanderleia da Van. As duas são ouvintes de todos os dias do nosso Expresso Cash. Também para o ex-prefeito de Guaxupé, o Jarbas Correia, que tive o prazer de conversar nesse final de semana e disse que também acompanha o Expresso Cash. Lá em São Pedro da União, quem não perde uma só edição do nosso programa é o vereador Robinson. Alô, Robinson, aquele abraço. Um abraço também para você, valeu pela audiência e até a nossa próxima edição do Expresso Cast.